E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma história com o Noturno. Olha ele aqui, junto com Excalibur. De repente você vem para 2003 e assiste X-Men 2. O Noturno do filme é reverente às HQs? O filme é bom? Melhor que as HQs clássicas com personagem? Bem-vindo à HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes de a gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal do YouTube, clica no sino e pede para receber todas as notificações. E compartilha, mostra para quem você acha que vai curtir. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com o Noturno, personagem que estreou nas telas nesse filme. Vou mostrar só coisas mais relevantes para o personagem. Se eu mostrar tudo, vai ser quase toda a minha coleção de X-Men. Coisa mais antiga que eu tenho com o Noturno: Almanac do Hulk 7 da RGE de 1982, histórias clássicas de Claremont e Byrne. Os novos X-Men enfrentam Mesmero em um circo e depois Magneto em sua base que ficava dentro de um vulcão ativo. Aliás, olha aqui a camiseta. É a capa dessa história, Magneto triunfa. Histórias republicadas em X-Men edição histórica 1 da Mythos em 2001 e em X-Men Magneto triunfa da Panini em 2016. Super Aventuras Marvel 40 e 41 de abril de 1985, Noturno e Wolverine vão para o Canadá e reencontram a Tropa Alpha. Histórias republicadas em X-Men edição histórica 3 da Mythos em 2003 e em X-Men Dias de um Futuro Esquecido da Panini em 2014. Super Aventuras Marvel 46 de abril de 1986. A minha não tem nem a capa nem a história dos X-Men mais. Em confronto com a Irmandade de Mutantes, Noturno acha a Mística muito parecida com ele e pergunta se seriam parentes. Ela diz a ele para perguntar isso à sua mãe adotiva, Marga Lizardos. História republicada também na X-Men edição histórica 3, que eu já mostrei, Dias de um Futuro Esquecido, que eu já mostrei, e também em X-Men Especial 2 de abril de 1990 e Marvel 40 anos no Brasil da Panini de 2007. Graphic Novel 1 de abril de 1988, X-Men, o confronto de uma raça, como foi traduzido pela Abril. É a clássica história Deus ama, o homem mata. O reverendo Stryker, que considera todos os mutantes coisa do demônio, aponta para o Noturno e o chama de inumano. Republicada em X-Men, Deus ama, o homem mata da Panini de 2014. Heróis da TV 109 e 110 de abril de 1988, primeira aparição do Noturno em que ele se junta aos X-Men. Abril misturou a história original, publicada em Giant Size X-Men 1, desenhada por Dave Cockrum, com outra publicada anos depois na revista Classic X-Men, desenhada por John Bolton. A Giant Size X-Men 1 foi republicada na X-Men Classic 1, de 1993. Aqui também tem uma ou duas páginas do John Bolton. Wolverine 100 do ano 2000, na coleção histórica Marvel X-Men 2 da Panini em 2014, nos clássicos da Salvat 34 de 2017 e em X-Men Segunda Gênese da Panini de 2019. Homem-Aranha 68 de abril de 1989, em outra história da X-Men Classic desenhada por John Bolton, Wolverine ensina Noturno a se aceitar e parar de usar o indutor de imagens. Super Almanac Marvel 1 de abril de 1989. Após Ciclope e Tempestade deixarem a equipe, Noturno se torna o líder dos X-Men temporariamente, mas não começa muito bem. O Incrível Hulk 86, 87, 88 e 89 de 1990, minissérie solo do Noturno por Dave Cockrum. Kurt vai parar em outra realidade e é confundido com uma raça alienígena chamada Bog. X-Men 28 de 1991, enquanto os X-Men lutam nas Guerras Secretas 2, Noturno se mete em uma aventura solo contra o Arcade. X-Men 32, Noturno é mortalmente ferido em um confronto contra os Carrascos durante a saga Massacre de Mutantes, história republicada nos maiores clássicos dos X-Men 3 da Panini, em 2005. Marvel Force 1 da Globo de 1991, que eu mostrei no começo do vídeo. A Globo passou o pé na Abril e publicou um material da Marvel que estava à frente na cronologia.
Entre esses materiais estava o Excalibur, a equipe a que o Noturno se juntou após deixar os X-Men e acreditar que estavam mortos. História republicada em Wolverine 14 de abril de 1993 e em Excalibur 1 da Panini em 2015. Excalibur Especial 1 de abril de 1996, Noturno adota um novo uniforme. E Wolverine 57, Kurt descobre que Mystica é sua mãe. Atenção que vão rolar spoilers do filme, e como sempre eu vou falar de personagens que existem nas HQs e que foram criados antes do ano 2000. Eu já falei sobre o Professor X, o Wolverine, a Tempestade, a Jean Grey, o Ciclope, o Noturno, o Homem de Gelo, o Colossus e o Fera nos quadrinhos, no vídeo Tudo que você precisa saber sobre Giant Size X-Men 1, cards aqui se você ainda não assistiu. Sobre o Noturno de Alan Cumming, o melhor Noturno que a gente teve no cinema. Infelizmente só aparece nesse filme interpretado pelo Cumming, que é um baita ator. Apesar do ótimo trabalho de atuação e caracterização, senti falta de um Noturno mais de bem com a vida, que se aceita e se curte, como ele é nas HQs clássicas. No filme ele é mais cabisbaixo e muito focado no aspecto religioso do personagem. Sobre o Hank McCoy de Steve Basic, é um carinha de óculos falando na TV, uma aparição muito rápida. Não é uma fera azul, é um humano comum. Quando o personagem reapareceu em X-Men 3, já era outro ator mais conhecido, Kelsey Grammer, e era a fera azul que a gente curte. Já falei sobre o Professor X do Patrick Stewart, o Wolverine do Hugh Jackman e a Lady Lethal nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi, Logan. Sobre a Lady Lethal de Kelly Hu, não tem muita relação com a personagem dos quadrinhos, a não ser por se tratar de uma asiática com garras de adamantium. Não se sabe muito mais sobre a personagem, a não ser que teve sua mente controlada por Stryker. A luta dela com Wolverine no final é bem legal. Já falei sobre o Magneto nos quadrinhos no vídeo Tudo que você precisa saber sobre X-Men 104. Já falei sobre o Magneto do Ian McKellen, a Tempestade da Halle Berry, a Jean Grey da Famke Janssen, o Ciclope do James Marsden, a Vampira de Anna Paquin, o Homem de Ferro de Shawn Ashmore, o Colossus de Daniel Cudmore e a Kitty Pryde nos quadrinhos, no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Sobre a Kitty Pryde de Katie Stewart, um papel minúsculo nesse filme, só é mostrado uma garota atravessando paredes. Quando o papel da Kitty aumentou em X-Men 3, reescalaram a atriz e chamaram Ellen Page. Já falei sobre a Mística, William Stryker e Jubileu nos quadrinhos no vídeo, a HQ que eu li e o filme que eu vi, X-Men Apocalipse. Sobre o Stryker de Brian Cox. Apesar de em todas as suas encarnações no cinema, William Stryker ser um militar que trabalha para o governo, nas HQs ele é um reverendo, um homem que usa a religião para atacar a raça mutante, que diz ser cria do demônio. Mas de todos os atores que viveram Stryker no cinema, o Brian Cox é disparado o melhor. Ele cria um vilão crível, tridimensional, é um dos destaques do filme. Já falei sobre a Mística de Rebecca Romijn, o Pyro de Aaron Stanford, a Jubileu de Kia Wong e a Siren de Shawna Kane no vídeo HQ que eu li e o filme que eu vi, X-Men 3 Confronto Final. Já falei sobre o senador Robert Kelly nos quadrinhos no vídeo Tudo que você precisa saber sobre X-Men 135. Sobre o Kelly de Bruce Davison. O Kelly do cinema morre no primeiro filme, e aqui a gente vê que a Mística o substituiu no governo após a sua morte, fazendo-se passar por ele. O Davison faz um bom trabalho em ambos os filmes. Concorda, senador? Já falei sobre o Pyro nos quadrinhos no vídeo Tudo que você precisa saber sobre X-Men 141. O filho do Stryker no filme se chama Jason e possui o poder de manipular a mente das pessoas para que vejam e sintam aquilo que ele quiser. O nome Jason e esse poder são baseados no personagem Jason Wingard, o Mestre Mental. Falei sobre o Mestre Mental nos quadrinhos no vídeo Tudo que você precisa saber sobre X-Men 122. Nas HQs, Jason Wingard não tem relação com William Stryker. Mas o reverendo Stryker tinha um filho nos quadrinhos, um filho que nasceu mutante e deformado, e então Stryker, acreditando que o filho era fruto do diabo, matou a criança no nascimento e também a sua esposa. Bonzinho ele, né? Esse filho, cujo nome não foi revelado antes do ano 2000, apareceu pela primeira vez na Marvel Graphic Novel 5 X-Men God Loves Man Kills, de 1982. O personagem foi criado por Chris Claremont e Brent Anderson.
Melhor edição brasileira com essa história, X-Men Deus Ama, o Homem Mata, da Panini, de 2014. No filme, Stryker transformou o filho numa espécie de vegetal. Parece que sofreu uma lobotomia, fica numa cadeira de rodas sem falar nada. O pai o usa para criar ilusões na mente do Xavier e outros personagens. Ele diz para o Xavier que as ilusões que o filho criava quase enlouqueceram ele e a sua esposa, que acabou se matando usando uma furadeira na cabeça durante uma dessas ilusões. No filme tem um garotinho que tem uma língua escura e bifurcada. Ele mostra a língua em 2 momentos muito bons no filme. O nome desse personagem no filme é Artie, o que indica que ele é baseado no personagem Artie Maddox, embora não tenha nada a ver com o Artie dos quadrinhos. O Artie apareceu pela primeira vez em X-Factor 2 de 1986, um personagem criado por Bob Layton e Jackson Juice, história publicada no Brasil em Capitão América 140 de 1991. Nas HQs, o Artie é um mutante, cuja mutação o deixou com a pele rosa e outras alterações faciais, sem a habilidade de falar, mas capaz de projetar seus pensamentos na forma de imagens para se comunicar. Ele é filho de Carl Maddox, um doutor que estava pesquisando uma cura para a mutação do Artie. Esse médico sequestra o Fera, aplica o experimento nele para testar, mas o Fera, ao invés de deixar de ser mutante, apenas volta a ter aparência humana, mas ainda com pés e mãos grandes. Cal acaba baleado por um segurança do laboratório e morre. O X-Factor passa a cuidar de Artie a partir daí. No filme, o personagem só aparece nessas 2 cenas como uma resposta a uma garotinha que lhe mostra a língua e quando no final, Stryker o chama de criatura. Na cena final, em que o Xavier fala para os estudantes sobre o livro O Único e Eterno Rei, a gente vê uma garotinha com uma jaqueta no estilo indígena americano. Essa garota seria a Danielle Monstar, a Miragem. Primeira aparição da Miragem foi em Marvel Graphic Novel 4, The New Mutants, de 1982. O personagem foi criado por Chris Claremont e Bob McLeod, história publicada no Brasil na coleção vermelha da Salvat 99, de 2019. Nas HQs, Dani Monstar é uma indígena americana cujo avô era amigo do professor Xavier. O velho índio queria que a neta fosse estudar na escola para jovens superdotados. Após sua morte em um ataque do Clube do Inferno, Dani aceita relutantemente ir para Nova York com Xavier e acaba se tornando membro fundadora dos Novos Mutantes. Seu poder é materializar o pior medo das pessoas. No filme é uma aparição tão rápida e insignificante que eu só fiquei sabendo que existia quando eu pesquisei para fazer esse vídeo. Ela só aparece de costas, nem dá para ver o rosto. Nessa mesma cena tem um garoto loiro sentado ouvindo Xavier. Esse garoto seria o Doug Ramsey, o Cifra. A primeira aparição do Cifra foi em New Mutants 13, de 1984. O personagem foi criado por Chris Claremont e Sal Buscema. História publicada no Brasil em O Incrível Hulk 68 de abril, em 1989. Nas HQs, Doug Ramsey é um garoto cujo poder mutante é entender qualquer linguagem, seja humana, alienígena ou de computador. Ele se junta aos Novos Mutantes e se torna muito amigo do ser tecno-orgânico Warlock, que também acaba se unindo ao grupo. Mais pra frente o Doug morre, baleado em um confronto com o vilão. E mais pra frente ainda ele retorna como Doug Locke, após o seu cadáver se fundir com o corpo do Warlock, que também tinha morrido. O Doug passa então a ser uma criatura tecno-orgânica como o Warlock. No filme, piscou, perdeu. É esse loirinho sentado aqui, que não fala nem faz nada, também na cena final em que aparece a Dani. O misterioso mutante de pele azul tenta matar o presidente dos Estados Unidos. William Stryker, um militar que comanda uma força-tarefa a serviço do governo, é autorizado a invadir a mansão de Xavier e capturar os mutantes lá residentes para serem interrogados. Stryker desperta no presidente americano dúvidas sobre as reais atividades da escola de Xavier e que ela pode ter algo a ver com o atentado. Enquanto Charles e Ciclope vão visitar Magneto e são capturados, e Jean e Tempestade vão à procura do mutante azul, que era o Noturno, a mansão é atacada. Wolverine consegue eliminar alguns soldados, mas fica intrigado pela presença de Stryker, que diz conhecê-lo há muitos anos. Logan foge com Vampira, Homem de Gelo e Pyro, mas fica perturbado, querendo conhecer seu passado de que não se lembra.
Paralelamente, Magneto, com a ajuda de Mística, traça um plano para escapar da prisão a que foi confinado no primeiro filme. Agora, todos os mutantes vão precisar se unir contra os planos genocidas de Stryker. Nas HQs não existe uma história como a de X-Men 2. É uma história original, mas que usa elementos de algumas histórias dos quadrinhos. Stryker vem da história Deus Ama, o Homem Mata, em que é um fanático religioso que prega o ódio contra mutantes. Jim passa o filme temendo seus poderes, até ter que usá-los no final, no seu limite, e aparentemente morrer. No último take do filme a gente vê o que parece ser um pássaro de fogo refletido no lago Alkali, uma referência ao símbolo da Fênix. Durante todo o filme, Logan busca saber qual foi seu passado. Isso também era um dilema para o personagem nas HQs. Até o ano 2000, só o que a gente tinha de canônico na sua origem era a história Arma X, em que a gente vê ele em um complexo secreto na neve, passando pelo experimento que enxertou adamantio em seus ossos, assim como no filme. No filme, Vampira, Mística e Noturno trabalham juntos, mas não existe ou não é revelado qualquer parentesco entre eles. Nas HQs, Mística é mãe biológica do Noturno e adotiva da Vampira. No filme, Magneto acaba levando Pyro consigo, trazendo o rapaz por seu lado. Nas HQs, é Mística quem recruta o Pyro para a Irmandade de Mutantes. No filme, Stryker foi o responsável pelo experimento que enxertou Adamantium nos ossos do Wolverine. Nas HQs, o Reverendo Stryker não tem nada a ver com isso. Quem conduziu o experimento nos quadrinhos foi um homem chamado Professor. O que é melhor? As HQs clássicas com o Noturno ou X-Men 2? X-Men 2 é o melhor filme dos mutantes já feito. É uma baita aventura, com um roteiro super amarrado, e eleva o que foi feito no primeiro filme a uma outra grandeza. Na época, o Bryan Singer, o diretor, disse que X-Men 2 é o seu Império Contra-Ataca, e sob vários aspectos dá para traçar um paralelo entre os dois filmes. O Império Contra-Ataca é o melhor filme da saga Star Wars. X-Men 2 é o melhor da franquia X-Men. O Império Contra-Ataca também eleva o primeiro filme a outra grandeza, explorando mais profundamente os relacionamentos entre os personagens. O Império Contra-Ataca termina de uma forma meio para baixo, tudo dá errado, os heróis perdem. X-Men 2 termina com a morte de uma das personagens principais. Império Contra-Ataca separa os personagens em grupos, vivendo aventuras paralelas que se juntam no final da trama. X-Men 2 faz o mesmo. A grande e infeliz diferença é que Singer abandonou a franquia e não estava lá para dirigir o que seria o seu retorno de Jedi, os X-Men 3, que acabou sofrendo com a sua ausência. Ele foi fazer Superman o Retorno, que acabou não dando certo. O pior defeito do filme é tirar o Ciclope, o líder da equipe, de cena, o relegando a um papel nem secundário, terciário na trama. Mas fora isso, tudo funciona muito bem. Mesmo as adaptações e mudanças em alguns personagens servem à trama e não revoltam o fã das HQs. Comparar o filme com todas as HQs clássicas do Noturno é covardia, porque ele está presente em histórias como Dias de um Futuro Esquecido e Fênix Negra. Mas aqui a gente dá valor aos filmes que engrandeceram e reverenciaram o material fonte. Se o filme foi muito bem sucedido e reverente aos quadrinhos, é digno de nota, e X-Men 2 foi o esforço mais inteligente e brilhante já feito em trazer a grandeza das HQs para as telas. Por isso eu fico com o filme. Valeu por ter assistido, e não esquece, se você quiser comprar alguma das HQs que eu mencionei aqui com frete grátis na Amazon, é só se inscrever por 30 dias no Amazon Prime, o novo serviço que além de te dar fretes grátis e várias outras vantagens, te dá acesso ao Prime Video com milhares de filmes e séries. Pede o teste grátis pelo link na descrição que você ainda ajuda aqui o canal. Nas próximas semanas, semana que vem, formações Mestres do Terror Thunderbolts, todas as formações de uma das maiores equipes de vilões da Marvel, cobrindo inclusive o período no fim dos anos 90, em que se fingiram de bonzinhos e adotaram o nome Thunderbolts. Depois, assistindo a HQ Hulk, tudo o que você precisa saber, 25, minhas HQs, e o próximo HQ que eu li e o filme que eu vi, ia ser Os Novos Mutantes, o filme que está pronto há uns 3 anos aí, e agora finalmente ia estrear, mas por causa do coronavírus foi adiado de novo. Então o próximo vai ser Demolidor, o Homem Sem Medo. Aquele lá, estrelado pelo Ben Affleck. Até lá!